Boa noite. Olá, boa noite. Raul Jungmann toma posse no Ministério da Segurança Pública. No primeiro ato, demite Fernando Segovia. E delegado Rogério Galouro assume o comando da Polícia Federal. STF prorroga prazo de investigação sobre decreto dos portos. E Raquel Dodge pede para incluir Temer em inquérito sobre a Odebrecht. Presidente não descarta intervenção em outros estados. General Braga Neto diz não prever ocupação permanente em favelas do Rio. Ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, disse que não intermediou o triplex para Lula. A acusação foi feita por Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Os bombeiros suspenderam agora à noite as buscas pelo garoto que caiu ontem em um córrego durante a chuva na zona leste de São Paulo. Durante o dia, a procura pela criança foi intensa. Mateus, de 11 anos, e os amigos brincavam de bola na quadra deste condomínio popular na Vila Matilde, zona leste da capital. Eram 4h30 da tarde de ontem e chovia forte. Durante a brincadeira, a bola acabou sendo lançada e caiu dentro do córrego Rincão que passa ao lado. Mateus saiu correndo para fora do condomínio na tentativa de apanhar o brinquedo na outra ponta do córrego, mas acabou caindo na água e foi levado pela correnteza. Os garotos que estavam jogando bola saíram correndo, foram percorrendo até o leito do rio. E são esses garotos que dão mais ou menos para a gente a ideia de onde realmente o menino possivelmente tenha submergido, que foi entre o primeiro e o segundo piscinão. A bola foi localizada boiando nesse piscinão próximo. Cerca de 50 bombeiros participaram das buscas que se estenderam por uma distância de 5 quilômetros do local do acidente até o rio Tietê, onde o córrego deságua. Segundo os vizinhos, não é de hoje que este trecho transborda. Sempre que chove forte, eles reclamam que as águas sobem muito rapidamente. Outra queixa comum por aqui é que falta proteção nas margens. Um muro ou uma grade, por exemplo, que faça a separação entre o córrego e o caminho dos pedestres. Já caiu um irmão do namorado da minha filha aqui, se machucou também aqui dentro. Aqui ou fecha esse rio ou esse negócio vai continuar acontecendo sempre. Ainda pela manhã, durante as buscas pelo menino Mateus, os bombeiros localizaram o corpo de um homem branco de aproximadamente 40 anos. O corpo não apresentava sinais de violência e nem de decomposição. Os bombeiros disseram que não receberam nenhum chamado sobre o desaparecimento do homem. Por enquanto, a morte não tem relação com as chuvas de ontem. A Prefeitura Regional da Penha disse que lamenta o ocorrido e destaca que não há registros de solicitações para reparos no córrego Rincão. A Prefeitura de São Paulo divulgou o edital para concessão do Ibirapuera e outros 5 parques da capital à iniciativa privada. O objetivo é economizar 1 bilhão e 600 milhões de reais. Uma das exigências é que o acesso às áreas verdes continue livre e gratuito. O lance mínimo para quem quiser assumir a gestão dos 6 parques é 1 milhão e 900 mil reais. A concessão será de 35 anos, com assinatura prevista para 24 de julho. E assim nas cidades modernas do mundo, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, as grandes cidades, os parques são administrados por empresas ou instituições privadas. Segundo, não haverá nenhum custo para a população, nem agora, nem depois, em nenhum momento, o acesso totalmente gratuito aos parques e às suas instalações, exceto aquelas onde existirem museus ou áreas já previamente definidas mediante pagamento. Apesar de já haver propostas para a administração exclusiva do Ibirapuera, a Prefeitura não aceitou e manteve a ideia de combos. Assim, quem arrematar o Ibirapuera, o parque mais visitado da cidade, irá operar os outros 5 espaços. São eles, na Zona Norte, Tenente Roberto Faria Lima, Jacinto Alberto e o Jardim da Felicidade. Na Zona Leste, o Parque Lajeado e na Zona Sul, o Parque dos Eucaliptos. O edital será publicado amanhã e estará aberto para consulta pública por 20 dias. Empresários de shopping de São Paulo são denunciados pelo Ministério Público, acusados de pagarem R$1 milhão em propina para regularizar um empreendimento. O acerto aconteceu em 2012 e teve a participação de fiscais da chamada máfia do ISS.
e desviou 500 milhões de reais dos cofres da cidade. Segundo o Ministério Público, os empresários representantes da General Shopping Brasil, que na época administrava o Santana Park Shopping, na zona norte de São Paulo, pagaram propina para os ex-auditores da Secretaria de Finanças para evitar multa por irregularidades no pagamento do IPTU. Foi o ex-auditor Kleber Henrique Bispo quem fez a vistoria e constatou que a construção de um mezanino e a área do terraço utilizada como estacionamento não estavam sendo tributadas. Kleber celebrou acordos de delação premiada com o MP e, por isso, tem imunidade no caso. De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a constatação dos problemas no shopping, um outro auditor entrou em cena. Luiz Alexandre Cardoso Magalhães, que tem mais de 30 ações na Justiça por participação na máfia do ISS, cobrou 2 milhões de reais para não levar o caso adiante. Em um almoço em um restaurante de luxo nos Jardins, representantes do Santana Park negociaram o pagamento de metade. R$1 milhão. Kleber teria recebido 10% do valor. O restante, R$900 mil, ficou com Luiz Alexandre. O ex-auditor, preso 2 vezes, já foi condenado por extorsão e hoje responde aos processos em liberdade. Ele foi denunciado agora por corrupção passiva. Alessandro Poli Veronese, Francisco José Ritondaro e Vitor Poli Veronese, sócios da General Shopping Brasil, Alexandre Lopes Dias, diretor executivo, e o despachante Leon Wagem foram denunciados por corrupção ativa. Segundo o promotor Roberto Bodini, este é o 3º shopping que é denunciado na máfia. Um quarto está sob investigação. O processo principal, que apura a formação de quadrilha dentro da Secretaria Municipal de Finanças, a lavagem de dinheiro e mais de 100 crimes de concussão, uma espécie de extorsão praticada por funcionário público, deve ser julgado em março. Essa organização criminosa ela estava instituída em 4 níveis hierárquicos, cujo topo, pelo menos até agora, era o subsecretário de Finanças, Ronilson Bezerra Rodrigues. De maneira que aquelas pessoas que estavam abaixo dessa hierarquia, dentre elas o Luiz Alexandre, tinham liberdade de atuarem criminosamente na fiscalização do ISS e do IPTU na cidade de São Paulo. O Santana Park Shopping diz que desconhece o teor da denúncia e que desde 2014 as pessoas citadas não têm mais participação no empreendimento. Já a General Shopping Brasil, que controlava o Santana Park Shopping, não quis se manifestar. 12 dias depois de anunciada a intervenção no Rio de Janeiro, o general Braga Neto detalhou a ação e disse que é um laboratório para o Brasil. O general interventor nomeado pelo presidente Temer para assumir a segurança pública no Rio apresentou hoje a sua equipe de trabalho. Na coletiva, detalhou os próximos passos da intervenção federal, que vai até o final do ano. Segundo Braga Neto, o objetivo é reorganizar as polícias e fortalecer o trabalho de inteligência. Eu vejo essa intervenção como uma janela de oportunidades para a segurança pública do Rio de Janeiro, com o objetivo nosso de reestruturar, fortalecer, apoiar logisticamente a segurança do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele é um laboratório para o Brasil. Agora, se será difundido para o que está sendo feito aqui para o Brasil, aí já não cabe a mim responder. Para combater a corrupção nas polícias, o militar disse que vai fortalecer as corregedorias. O interventor afirmou ainda que as Forças Armadas vão continuar os cercos em favelas e atuando em inteligência, mas que também podem ajudar a Polícia Civil a prender procurados, e descartou a realização de ocupações prolongadas. Não existe planejamento de ocupação permanente de comunidade. As operações vão continuar pontuais por tempo determinado. Hoje, as forças de segurança fizeram operações para desobstruir vias nas favelas da cidade. Enquanto isso, a violência continua. Ontem, o advogado Marcos Gil de Souza foi morto numa tentativa de assalto na Tijuca, Zona Norte. E por causa da violência no Rio de Janeiro, os Correios anunciaram hoje a criação de uma taxa extra para a entrega de encomendas na capital fluminense. Segundo a estatal, o custo para envio de mercadorias para a cidade sofreu um altíssimo impacto e, por isso, foi estabelecida uma cobrança emergencial de R$ 3 para cobrir os custos de manutenção da integridade dos empregados, das encomendas e até das unidades dos Correios na cidade.
De acordo com a empresa, a cobrança pode ser suspensa a qualquer momento, desde que a situação da violência no Rio seja controlada. Raul Jungmann, do PPS, tomou posse no novo Ministério da Segurança Pública. Ele criticou o sistema carcerário durante o discurso. Jungmann disse que a cadeia funciona como um home office do crime organizado. Uma das funções do ministro será justamente administrar os presídios. É dentro do sistema prisional brasileiro que surgiram as grandes quadrilhas que nos aterrorizam. Quadrilhas essas que continuam de dentro do sistema carcerário a controlar o crime nas ruas e apavorar a nossa cidadania. Sistema carcerário esse que, infelizmente, continua a ser, em larga medida, como disse anteriormente, o home office do crime organizado. Ele não poupou também parte da população. O ministro afirmou que a mesma classe média que exige segurança de dia é a que consome drogas à noite. Me impressiona, presidente, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu vejo, durante o dia, as pessoas clamarem contra a insegurança, clamarem contra a violência, clamarem contra o crime, e estão corretas. E, à noite, financiarem esse mesmo crime através do consumo de drogas. Com a saída de Jungmann da defesa, o general de exército Joaquim Silva e Luna assume de forma interina. Ele será o primeiro militar a ocupar o posto desde a criação em 1999. Depois do evento de posse de Jungmann, o presidente Michel Temer também falou sobre o Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Foi uma resposta às críticas de que a Operação Lava Jato seria afetada com a transferência da Polícia Federal para a nova pasta. Mas ele garantiu que as investigações sobre corrupção, que inclusive o incluem, não vão parar. Não volte nesse assunto, porque isso daí vem sendo tranquilamente levado adiante. Não há um movimento sequer com vistas à interrupção. O presidente confirmou ainda que na quinta-feira haverá uma reunião com governadores para discutir segurança, mas não comentou sobre ações específicas como a do Rio em outros estados. Eu chamei e convidei os senhores governadores de estado para, juntamente com o Raul Jungmann, nós fazermos uma reunião e pontualmente vamos verificando caso a caso. O diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, foi demitido por Raul Jungmann, recém-empossado ministro da Segurança Pública. O delegado, Rogério Galoro, assume o cargo. Fernando Segovia deixa o comando da Polícia Federal depois de ficar pouco mais de 3 meses à frente da instituição. Galoro era o preferido do ministro da Justiça, Torquato Jardim, para assumir a Polícia Federal quando Segovia foi nomeado. Em troca, ele foi comandar a Secretaria Nacional de Justiça. Galoro está na Polícia Federal desde 1995 e estava em lista tríplice enviada a Temer em 2017. Logo na posse, o então diretor da PF citou o caso da mala com R$500 mil que envolveu o assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures. Na ocasião, afirmou que talvez uma única mala não fosse suficiente para apontar se houve crime. Antes do carnaval, Segovia se envolveu em outra polêmica ao dizer que não havia indícios de crime cometido pelo presidente Michel Temer na investigação sobre o decreto dos portos. Na ocasião, ele também falou que o delegado responsável pelo caso poderia ser investigado por eventuais abusos nos questionamentos que fez ao presidente. Hoje, antes da demissão, Segovia disse que não poderia comentar sobre a Lava Jato porque a Justiça o proibiu. No fim da tarde, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, negou a ordem judicial solicitada por Raquel Dodge, procuradora-geral da República, para que o então diretor da PF não desse declarações a respeito de inquéritos em curso, sob pena de afastamento. O ministro considerou que Segovia já se comprometeu em não interferir no inquérito de Temer. E o ministro Luiz Roberto Barroso prorrogou por 60 dias o inquérito que investiga o presidente Michel Temer. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, divergiu da Polícia Federal e não pediu a quebra dos sigilos fiscal e bancário do presidente. O pedido da Procuradoria-Geral da República teve como alvo outros investigados no inquérito que apura se Temer recebeu propina para favorecer empresas na publicação de uma medida provisória que alterou regras do setor portuário. Entre eles estão o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, o coronel João Batista Lima, a empresa na qual ele é sócio, a Argeplan e a Rodrimar. A solicitação foi acatada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no STF.
Pouco depois, a Polícia Federal pediu a quebra dos sigilos fiscal e bancário do presidente Michel Temer, mas Raquel Dodge disse que não há ainda elementos suficientes para justificar a medida. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. No primeiro dia como ministro da Segurança Pública, o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, que é político e que é comunista, falou uma grande bobagem e fez uma coisa muito certa. A grande bobagem é que ele disse que a classe média pede segurança durante o dia e sustenta o tráfico de droga à noite. Não existe essa generalização da classe média. Eu sou da classe média e não consumo droga. Muita gente consome, muita gente não é. Muita gente rica e muita gente pobre também consome. E o ministro não pode fazer esse tipo de generalização, a não ser que ele esteja disposto a propagar as ideias da filósofa da USP, Marilena Chaui, do PT, que detesta a classe média e faz praça disso. Agora, ele fez uma coisa muito certa, que foi afastar sumariamente o desastrado geral da Polícia Federal, porque não ter calha Segovia, e que agora vai se calar mesmo, porque não vai ter cargo importante nenhum para merecer alguma entrevista. Esse sujeito, ao tomar posse 111 dias atrás, disse que andar com 50 mil numa mala não é crime. Depois ameaçou o delegado do inquérito dos portos, que inclui o Temer entre os investigados, e disse que aquele inquérito ia dar em nada. O ministro Luiz Barroso, que é relator desse inquérito, mandou que ele calasse a boca. A Raquel Dodge disse que se ele não calasse, o Ministério Público iria exigir sua saída. E ainda hoje ele disse numa reunião no Ministério da Segurança Pública que não podia falar porque estava proibido pela Justiça. Foi a gota d'água, ele foi demitido, o Jungmann fez muito bem, o trocou por um delegado tido como técnico, que é uma vantagem sobre ele. Ele aprendeu na África do Sul. O Rogério, o seu substituto, aprendeu nos Estados Unidos. A grande lição que fica desse episódio, seja porque se quer qualquer coisa que ele tenha sido demitido, é que não basta bajular o chefe que o nomeou para ficar no cargo. Se isso valer para o substituto, o Galouro, o Rogério Galouro, tanto melhor para todos nós que precisamos dos bons trabalhos da Polícia Federal. Eu volto quinta-feira direto ao assunto em pé. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo que inclua o presidente Michel Temer no inquérito que apura o suposto pagamento de propina ao MDB pela Odebrecht. O dinheiro seria uma contrapartida a interesses da empresa atendidos pela Secretaria de Aviação Civil. Este inquérito investiga os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. O caso se refere a um jantar no Palácio do Jaburu em maio de 2014, em que teria sido acertado o repasse ilícito de 10 milhões de reais da Odebrecht ao MDB. Joesley Batista, da JBS Friboi, é interrogado pela Polícia Federal de São Paulo. O depoimento começou por volta das 11h30 da manhã. Joesley foi ouvido pelo delegado Malta Lopes, deslocado da Polícia Federal de Brasília. O inquérito apura o suposto envolvimento do ex-procurador da República, Marcelo Miller, na elaboração do contrato de delação premiada de executivos do Grupo JF. Segundo a defesa do empresário, Joesley não sabia que Marcelo Miller ainda estava trabalhando como procurador quando prestou serviços para o grupo e que a JF não fez nenhum pagamento direto a Miller. O inquérito foi aberto por ordem da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, com o propósito de investigar se havia citação a ministros da Corte. Como não se constatou qualquer tipo de menção aos magistrados do Supremo, o inquérito passou a apurar especificamente a participação do ex-procurador no suposto esquema de colaboração dos executivos da JBS Friboi. Marcelo Miller teria recebido R$700 mil do grupo entre fevereiro e março do ano passado, quando ainda exercia as funções no Ministério Público Federal. Miller se desligou oficialmente do MPF em abril de 2017. Joesley Batista está preso na Polícia Federal em São Paulo desde setembro do ano passado, sob a acusação de violar o acordo de delação premiada fechado com a Procuradoria-Geral da República.
O empresário teria omitido informações importantes nos depoimentos. Ele também é réu na Justiça Federal em São Paulo, acusado de lucrar no mercado financeiro por meio de informações privilegiadas. E o empresário Joesley Batista continua prestando depoimento na sede da Polícia Federal em São Paulo no inquérito que investiga a participação do ex-procurador Marcelo Miller no acordo de delação premiada firmado entre ex-executivos do grupo JBS e o Ministério Público Federal. O Superior Tribunal de Justiça marcou para quinta-feira o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. O relator, ministro Félix Fischer, pediu hoje a inclusão do pedido na pauta para análise do mérito. Em janeiro, no recesso do Judiciário, o vice-presidente do tribunal, Humberto Martins, rejeitou o liminar da defesa. Condenado no processo do triplex em 2 instâncias, o ex-presidente recorreu ao STJ. Lula também espera o julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o mérito do pedido feito para barrar a prisão após segunda instância. O habeas corpus no Supremo deve liminar, aliás, o habeas corpus no Supremo teve liminar negada pelo ministro Edson Fachin no dia 9 de fevereiro. Em carta, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, disse que não intermediou o recebimento do apartamento do triplex em Guarujá para o ex-presidente Lula. A acusação foi feita por Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. O documento foi entregue pela defesa de Lula ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que vai analisar o recurso do petista. Lula foi condenado pela Corte de Apelação a 12 anos e 1 mês no processo do triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Os advogados do petista alegam que Lula foi condenado com base nas declarações de Léo Pinheiro. No depoimento, o ex-presidente da OAS disse que Lula era dono do imóvel e afirmou que foi orientado por João Vacari Neto a reservar o triplex para Lula. Em um dos trechos da carta escrita pelo ex-tesoureiro do PT, ele destaca que não é verdade o que diz Léo Pinheiro e que ele não intermediou o recebimento do imóvel como pagamento de vantagens indevidas. Além de Lula, Léo Pinheiro e João Vacari Neto foram condenados na Lava Jato. A defesa de Léo Pinheiro afirma que o cliente não mentiu e que os documentos comprovam a veracidade das declarações. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o senador Assir Gurgax, do PDT, por crime contra o sistema financeiro nacional. Os ministros também determinaram a perda dos direitos políticos do parlamentar, mas a decisão ainda deve ser submetida ao plenário do Senado. Assir Gurgax é senador pelo PDT do estado de Rondônia. Segundo denúncia da Procuradoria-Geral da República, entre 2013 e 2004, o parlamentar adquiriu de forma fraudulenta um financiamento junto ao Banco da Amazônia com a finalidade de renovar a frota de uma empresa de ônibus gerida por ele, a Eucatur. O banco liberou R$1,5 milhão. O senador teria embolsado a maior parte do dinheiro, R$525 mil, e usado o restante para comprar coletivos usados, prestando contas com notas fiscais falsas. Por causa da fraude, Assir foi condenado por crime contra o sistema financeiro a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto, além da perda dos direitos políticos, o que impossibilita o senador de se candidatar nas próximas eleições. Porém, os ministros decidiram que a perda do mandato deve ser submetida à deliberação do plenário do Senado Federal. Pela jurisprudência do Supremo, a prisão do senador só deve ser decretada após o julgamento dos embargos de declaração da defesa. O mês está quase acabando e a chuvarada de ontem livrou fevereiro de ser o mês mais seco dos últimos 20 anos em São Paulo. E com esse ar abafado, voltou a chover hoje. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias com Mariana Armentano. E não vai ter muita novidade em comparação com hoje, não. Segundo a meteorologia, com esse tempo abafado, a chuva pode vir forte, pelo menos até domingo. Vamos ver as temperaturas? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 19 e máxima amanhã à tarde de 30 graus por aqui. Aí na quinta-feira pode fazer até 29 e na sexta-feira quase nada muda e os termômetros ficam ali entre 21 e 29 graus em toda a Grande São Paulo.
Apontado como o maior traficante de armas para o Brasil, Frederic Barbieri tem nova audiência marcada para quinta-feira nos Estados Unidos, onde permanece preso. Hoje, a defesa do criminoso disse que vai pedir liberdade condicional para o brasileiro. O traficante compareceu hoje a um tribunal em Miami depois de ter a audiência de ontem adiada porque havia passado mal. Barbieri foi preso no sábado na Flórida, onde mora, indiciado por organização criminosa, transporte de armamento sem identificação do produto, contrabando de armas e também por exportá-las sem uma autorização oficial. A estimativa, segundo a polícia, é que ele tenha mandado mais de 1.000 fuzis e 300.000 munições de Miami para o Brasil. Frederic Barbieri também tem cidadania americana. Os Estados Unidos anunciaram agora à noite que querem definir sanções à Venezuela, anunciadas no ano passado, antes das eleições presidenciais venezuelanas. Segundo o Departamento de Estado americano, as novas sanções teriam foco no petróleo venezuelano. O governo americano confirmou também que, antes de tomar uma decisão, vai avaliar o modelo de interferência econômica e o impacto da punição na população venezuelana, que sofre com uma crise severa de escassez. No ano passado, o governo Trump impôs sanções a autoridades chavistas, entre elas o próprio Maduro, e dificultou os meios de financiamento do governo venezuelano, que teria influenciado no calote da dívida pública no final de 2017. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Juliana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Nesta quarta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, entenda como a fitoterapia pode ajudar no controle e prevenção da obesidade.